O sábio Salomão lá atrás, em Provérbios capítulo 4, verso 23, ele disse assim: olha, por cima de todas as coisas que você guarda e protege, muito mais do que isso, guarde e proteja a sua mente, porque dela emana a vida. Dela emana a vida? É, dela emana a vida. Tua mente é o teu bem mais precioso. Bacana ter um carro, bacana ter uma casa própria, bacana ter uma roupa bonita igual essa aqui do Pedro Kelly. Bacana você ter, sei lá, uma bicicleta, né? Bacana você ter uma coisa material que você tenha comprado, que você tenha se dedicado, a se organizado para adquirir. Bacana isso, mas o teu bem mais precioso é a mente. Sabe por quê? Porque haverá momentos em tua vida em que você vai ter que recorrer a algo mais precioso e valoroso do que um carro, uma bicicleta ou uma roupa. Haverá momentos na tua vida que você vai estar sozinho, sozinha, e teu carro não vai te ajudar. Não sou contra você ter o carro que você quiser, não é isso. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que haverá momentos que, se você não tiver a tua mente bem guardada, mesmo com carro, mesmo com tudo material que você possa ter, você vai sofrer, se tua mente não tiver bem cuidada. Quero te contar rapidamente uma experiência minha na semana passada. Eu tinha uma situação muito delicada na minha vida pessoal particular para resolver. Apesar de eu nunca chegar aqui chorando ou reclamando, eu passo situações bem delicadas. Em alguns momentos, não é sempre. Mas quando essas situações bem delicadas chegam, elas são intensas. Porque você vai ser provado de acordo com a tua medida de fé. Se você tem um entendimento bem centrado, a tribulação que virá à tua vida será de acordo com aquela centralização da tua medida de fé para poder te balançar, porque tem que produzir um efeito de glória. Então não vai ser qualquer tribulação que vai produzir um efeito de glória em você. Tem que ser uma tribulação que realmente seja um pouco forte para você balançar. Você está me entendendo? Então, na semana passada, eu tinha uma situação delicada, muito delicada, para resolver. O dia estava se aproximando, eu não via saída, eu tinha que me apresentar diante de uns senhores e eu não sabia o que ia acontecer. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida que a gente perde o alcance de atuação, certo? Verdade. A gente faz até certo ponto e parece que dali em diante a gente não tem mais como atuar, né? Às vezes a gente precisa de um advogado para aqueles que podem pagar,
No meu caso não foi o assunto, tinha que ser eu mesmo ali, pessoalmente. Pois muito bem. Então, eu não posso parar o tempo, não posso fugir da situação difícil. Tem que encarar, e as horas vão passando, os dias, as noites vão passando, você acorda no outro dia, está mais perto daquele dia chamado fatídico. Chegou o dia, amanheceu, tomei um banho, me arrumei com a melhor roupa que eu podia colocar naquele momento e resolvi ir de transporte público. Peguei o BRT, peguei metrô, peguei tudo aí, pá. Andei e fui lá. No caminho, eu recorri ao meu bem mais precioso, como tinha recorrido nos dias anteriores. E comecei a falar com o meu Abba, Pai, né? Abba quer dizer Pai. Abba, Pai, é uma expressão equivocada. Ou é Abba ou é Pai, porque Abba, em outro idioma, significa Pai. Então, o meu Abba, né? Ele está em mim, então ele pode me ouvir. Não preciso gritar, não preciso procurar a reunião do apóstolo para fazer uma oração, não preciso ir para aquela catedral, nem aquela outra, nem acender vela, nem nada disso. Eu simplesmente preciso falar. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, aí eu estou recorrendo ao meu bem mais precioso. Eu tenho uma mente que guarda. Filipenses 4, 6 diz que eu devo colocar diante do meu Criador as minhas inquietudes e não andar de nenhuma maneira ansioso por causa dessas inquietudes. E depois que eu fizer isso, o verso seguinte, Filipenses capítulo 4, verso 7, diz que eu serei invadido por uma paz que não se pode compreender. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá vossos corações, vossas mentes. Ok, então eu tenho que falar para quem resolve, para quem pode me ajudar. Nesse momento não é o carro, não é o celular, não é roupa, não é nada material. É o meu bem mais precioso. E eu comecei a conversar, tranquilo, como eu oro, né? Eu oro por você. Você talvez não saiba, mas eu oro por você. Eu sei que eu oro por você. Principalmente por você que semeia aqui. Porque a tua semente aqui me garante. Pois bem, então eu comecei a conversar com meu Abba e disse: Pai, o senhor sabe da minha condição? O senhor sabe melhor do que eu. Inclusive, o senhor sabe o que eu vou dizer antes mesmo de eu abrir a boca. Mas não é por isso que eu não vou abrir a boca. Porque eu tenho que desabafar. Eu estou com o coração apertado, porque eu vou encarar uma situação delicada que eu não sei qual será o desfecho. Porém, eu tenho algo em mim que é poderoso, que o Senhor mesmo me deu, e que é a minha ferramenta de trabalho, são as armas com as quais eu luto essa vida. Cada um luta com as armas que tem, certo, Pai? Eu luto com essas, com a minha mente. E a minha mente registra que eu sou um Deus. Se eu sou um Deus, eu tenho uma corte. Essa corte é uma corte de espíritos que ministram a meu favor. Então, eu peço aqui, com todo respeito, que esses espíritos que ministram a meu favor, que foram enviados a meu favor, eles vão na minha frente abrindo as portas para que quando eu chegar tudo já esteja resolvido. Porque o Senhor sabe que eu não tenho condições de ir além daquilo que eu já fui até aqui. E como eu creio que tudo colabora para o meu bem, porque eu sou um desses chamados segundo o seu propósito, eu vou em paz. Até hoje não perdi uma noite de sono, apesar de em alguns momentos estar apreensivo, mas eu agradeço, Senhor, pela sua grande misericórdia de me deixar relacionar com essa situação difícil dessa maneira aparentemente tão tranquila. Nunca pedi nada a ninguém, isso é outra vitória, porque o que eu tenho que passar, eu tenho que passar. E eu jamais aparecerei diante de alguém chorando mágoas, chorando as pitangas, né? Eu vou conversar com meus botões,
eu vou falar comigo mesmo, eu vou falar com o Senhor. Então eu estou falando com o Senhor, muito agradecido por eu estar respirando aqui, e eu tenho certeza e convicção, né? Apesar de não ver a solução, não estar vendo neste momento, eu tenho certeza e convicção de que quando eu chegar lá eu serei bem atendido, dignamente atendido, porque eu não sou qualquer um, apesar de estar numa situação aparentemente inferior, porque eu estou precisando dessa ajuda, aonde eu vou, verdade? Mas eu sou um Deus, e um Deus se mantém numa posição digna da posição que eu fui chamado no Evangelho. Eu sou um representante da tua verdade, tem muitas pessoas que me ouvem, e eu preciso que em mim haja um testemunho para que eu possa confirmar diante da plateia que me assistirá na próxima reunião a verdade daquilo que eu ensino, que eu aprendo do Senhor. E fui conversando assim, e o metrô rolando para lá, eu não sabia nem em que estação estava e tudo. E bom, é assim que eu oro. É uma conversa de pai para filho. Então essa foi a minha atitude diante dessa situação difícil. Talvez você, eu te contando isso, você possa imaginar um pouco a intensidade das batalhas que eu travei na minha mente. Porque em dado momento, quando eu olhava para algum tipo de documento, isso me acusava pela carne. Porque a carne começa a te acusar. Você não vai conseguir, você não vai poder com isso. Aliás, você não sabe nem como tratar esse assunto. Você precisa de tanto e você não tem. Como é que você vai fazer? E a minha mente, o escudo da fé levantado todo o tempo, o capacete da salvação, a palavra com a qual eu me defendo. Você talvez possa imaginar o tipo de batalha que eu tive na mente, porque a nossa mente é o maior campo de batalhas que a gente pode travar, que a gente pode comparecer. É o maior campo de batalha. Bom, eu reafirmei durante muito tempo nessa situação a minha posição espiritual. A minha carne reafirmou a minha condição. Você não pode, você não tem isso, você não vai conseguir, você não vai nem ser atendido e tal. E a minha mente batalhando, reafirmando a minha posição. Não, eu sou mais que vencedor. Cristo mora em mim, eu não estou sozinho. Além do mais, eu tenho um exército a meu favor, porque eu sou um rei. Todo rei tem um exército. Esse exército se chama espíritos ministradores que foram enviados a meu favor. E assim eu batalhava. Aí, o caso é que meu horário chegou, minha senha foi chamada, compareci diante do lugar e das pessoas que eu tinha que comparecer, e ainda digo isso, para espanto meu, não foi preciso nem eu abrir a boca para pedir nada. As pessoas que me atenderam me ofereceram as opções de solução. Todas elas soluções ou opções possíveis, realmente possíveis para mim, para minha condição. Você está entendendo? Então caramba, se eu fosse um místico, eu sei lá o que eu ia fazer, mas eu não sou uma pessoa mística assim, nesse extremo. Eu saí dali, adivinha onde eu fui? A uma cafeteria, pedi um café, sentei e voltei a conversar com o meu Abba. Falei, puxa vida, Pai, como a nossa mente tem poder. Por quê? Porque agindo como eu agi nos dias e semanas e meses anteriores, eu deixei de sofrer por algo que ainda não tinha acontecido. O que normalmente as pessoas não fazem.
Normalmente as pessoas se desesperam, passam até mal por algo que elas pensam que vai acontecer negativamente. Por quê? Porque elas se deixam dominar pela sua mente, que está cheia de teia de aranha, está cheia de cera religiosa. Então ela se deixa dominar por aquilo, ela grita, ela esperneia, ela chora, ela perde o sono, ela sofre, ela briga com todo mundo, ela fica nervosa, ela maltrata, ela dá patada, ela dá coice, ela responde mal. E tendo agido do jeito que eu agi, eu entendi, caramba, a minha mente criou um ambiente, não obstante as batalhas, das acusações da carne, das cobranças da carne, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo chama de dardos inflamados do maligno, né? Essas batalhas aí. Pá, o espanto noturno. Davi acordava de noite para ir no banheiro, né? E você sabe, eu não sei se ele era prostático, mas ele acordava de noite para ir no banheiro e imediatamente ele pensava, caramba, o rei Saul está me perseguindo, eu vou me esconder na cova, eu vou me esconder não sei aonde, porque esse cara é poderoso, ele pode me matar. E aí ele perdia o sono. O espanto noturno é isso. São aquelas coisas que começam a acusar a tua mente depois que você acorda lá pela madrugada, já dormiu um bocado e aí já não tem aquele sono. E aí vem as lembranças das situações difíceis que você tem para resolver. Isso se chama o espanto noturno. Entendeu? Pois muito bem. Então eu entendi, agradeci muito a meu Pai, a meu Senhor, a meu Criador. Agradecer a meu irmão mais velho pelas suas palavras, pelo seu ensinamento. E Mateus capítulo 6, verso 19. Isso não quer dizer o que a religião ensinou. Porque como é que você vai acumular tesouros no céu, que é um lugar que você não sabe nem onde é? Então, com isso aqui, eles combatem as coisas materiais. E você tem que ter coisas materiais. Todos os do passado tinham coisas materiais e muitas. E eles não eram condenados por causa disso. Existe hoje um pensamento em que ter coisas materiais é ruim. Isso quem trouxe foi a religião. Porque a religião, né, ensinou que as pessoas deveriam entregar todas as coisas aos pés dos apóstolos, porque não precisavam mais, que daqui a pouco Jesus vem. Não foi assim que eles ensinaram? Foi. E todos faziam isso, fizeram isso, e isso foi passando de geração em geração, e hoje há uma condenação. Quando a pessoa diz que tem uma casa própria, aí as pessoas já ficam, ai, como é que será que ela conseguiu comprar essa casa própria? E isso deveria ser uma coisa mais natural na vida de uma pessoa, porque é digno, não é? Deixando isso de lado, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Você deve cuidar da tua mente por causa de outro tipo de salteador. E quem falou, Pedro Kelly, que tem outro tipo de salteador? Nada mais e nada menos do que o nosso irmão primogênito. Nosso irmão mais velho acusou um outro tipo de ladrão. Vou te mostrar aqui. Em João, capítulo 10, verso 7... Vou te mostrar uma coisa que você talvez nunca tenha visto, né? E se você nunca percebeu isso hoje para você é uma revelação. Anota aí, João capítulo 10, verso 7. Diz assim: Voltou então Jesus a dizer a eles: de certo vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No velho pacto tinha ovelhas. Todos, preste atenção e sublinhe esse verso 8. Preste atenção, sublinhe com a mente de Cristo, que você vai compreender, tá bom? Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram eles. Eu sou a porta. Aquele que atravessar por mim será salvo. Entrará e sairá, ou seja, atravessará e encontrará pastos verdejantes.
lá do Salmo, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Pois muito bem, aqui Jesus está falando de um outro tipo de salteador, que disse, ele falou, veio para roubar, matar e destruir. Vamos ver de novo? Vamos. Bom, Jesus disse, eu sou a porta, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Estava falando de quem? Responda aí. Dos líderes religiosos. Quer dizer que quando ele fala nesse contexto de ladrões e salteadores, ele está falando dos líderes que vieram antes dele. Aquele bando de velhinhos, gente boa. Eu sou a porta, aquele que atravessar, por mim, do outro lado, encontrará pastos. Aquele que por mim entrar será salvo. Salvo de quê? Salvo desse tipo de salteador. Não está falando de salvação espiritual. Uau! Tremendo! Verso 10. O ladrão veio para quê? Roubar, matar e destruir. Não está falando do diabo. Está falando dos líderes religiosos, porque o contexto ladrão aqui significa aqueles que vieram antes dele. Ele está falando para um grupo de pessoas, que ele chamou de ovelhas, que não ouviram a voz daqueles líderes religiosos e nem fizeram caso para eles. Estavam ouvindo a voz do único pastor, que continua sendo o nosso único pastor. Então quer dizer que você não pode pegar esses versos de João capítulo 10, verso 10, e dizer, o diabo veio para roubar, matar e destruir, porque o contexto aqui não é o diabo, o contexto aqui são os líderes religiosos. Não sei se você já tinha ouvido essa verdade, essa revelação aqui. Então, Jesus aqui está falando de um outro tipo de salteador, ou seja, esse tipo de salteador aqui, esse tipo de ladrão aqui, ele sim afeta e chega na tua mente. Ele tem a capacidade. Esse aqui não vai pedir só o teu carro na hora de você participar das correntes. Não vai pedir só o teu dinheiro, a tua casa. Não. Esse aqui, ele vai roubar, matar e destruir a tua vida inteira através do teu entendimento. Porque esse aqui é um líder religioso. E um líder religioso tem plateia. E essa plateia tem a mente tocada por esse salteador. E esse salteador faz você passar uma vida inteira enganado, crendo no diabo. Aí ele está roubando a tua paz. Crendo na punição do inferno. Aí ele está roubando o teu sono. Porque ele ensina que o diabo vai carregar para o inferno aquele que cometer isso e aquilo. E você, no teu íntimo, você sabe que na carne ninguém é bom. E de repente o pastor lá no culto falou coisas que você fez, mas o vizinho do lado não sabe que você fez. Mas o pastor falou assim e disse que essas pessoas não são de Deus, vão para o inferno, e você se sentiu como? Roubou a tua paz. E você passou anos assim, enganado, desse jeito, crendo que pode se perder, porque lá no sistema religioso tem o famoso crente Raimundo. Um domingo ele está salvo e no outro domingo ele está no mundo. É o crente Raimundo? Pode se perder? Depende. Se você olhar para as pernas da irmã, muito bonita, está ferrado. Se você tomar um copo de cerveja,
Inferno.com. Se você é mulher e gosta de se enfeitar, colocar um brinco, um batom bem bacana, teu marido acha bonito assim, Jezabel, espírito de Jezabel. Aí enfeiam as mulheres, atrapalham os maridos e aquela confusão que tem lá no sistema religioso aonde você participou. Ou quem sabe ainda participa, porque nos assistem muito mais pessoas novas do que os inscritos. Olha, vou te dizer uma coisa. A gente tem milhares de assistências durante um mês. Eu recebo toda semana, o YouTube me manda um recap semanal do canal. Eu vejo qual é a faixa etária que a gente mais alcança, qual é a região do mundo aonde a gente chega, que países a gente chega, quantos comentários, quantos gostei, quantos likes deram, quantos assistiram, qual foi o vídeo mais assistido, como é que as pessoas chegaram no nosso canal. E 20% das pessoas que assistem são vocês que estão aqui terça, quinta e domingo. 80% das pessoas que assistem são pessoas novas, que nem todas se inscrevem. E são milhares. Por mês a gente tem uma assistência aí de, eu não sei nem quantos, muitos milhares. Qualquer hora eu vou trazer isso, vou te mostrar. Então, nesse momento, talvez tenha alguém nos assistindo que daqui a pouco, lá para a noite, vai para o culto de libertação. Esse líder está te enganando. Ele é um salteador de mente. Ele está nesse contexto de João capítulo 10, que não está falando do diabo, está falando dos líderes, que continuam sendo da mesma estirpe daqueles que vieram antes de Jesus, os quais ele acusou aqui, que fazem você crer hoje que o pecado continua existindo. Eu fico besta de ver pessoas cultas, inteligentes, formadas, diplomadas, pós-graduadas e dizendo, nós somos pecadores, né? Não, nós somos nada, cara pálida. Nós não somos mais pecadores, porque se admitimos isso, estamos admitindo que o trabalho do nosso primogênito foi em vão. E ele não fará isso de novo. É uma vez para sempre. Lá em Hebreus diz, se apresentou pelo sacrifício de si mesmo, uma só vez e para sempre. Ou seja, você está carimbado. O teu carimbo se chama justificado. Forever. Não tem pecado. Não tem inferno. Não tem diabo. Não vai ter um telão no teu último dia passando a tua vida para ver se você vai para a esquerda ou vai para a direita, sem me meter em política aqui, se você vai para o céu ou vai para o inferno. Isso não existe. Você não está aqui participando de uma prova de vestibular, não, abençoado. Você está aqui para experimentar. Por isso é que você está vestido por um corpo humano biológico. Isso é tudo. O restante é religiosidade mentirosa. As religiões são multinacionais, são empresas que vendem aquilo que elas não têm. E as pessoas pagam por puro desconhecimento. Entendeu? Então, você foi salteado, furtado, roubado na tua mente quando você acreditou que aquele líder lá onde você vai, ele é o representante de Deus. E Deus fala através dele. E se Deus não tiver de acordo com aquele líder, não faz. Ou seja, Deus só faz o que aquele líder disser que faz. Entendeu? Ou seja, você não pode falar com o teu Criador se não for através daquele líder. Ele te enganou. É como, desculpa, mas eu tenho que me referir aqui ao Detran, falando lá do Rio de Janeiro. Detran, Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Tem o despachante para resolver aquilo que você não pode. Aí o despachante é o quê? É um intermediário entre você e o órgão que vai resolver o assunto. Verdade? Aí ele te cobra quanto a tabela dele diz que ele tem que te cobrar. E você tem que pagar, porque senão o departamento de trânsito não vai fazer o que você precisa.
Só que hoje você entra na internet, paga o Duda, marca lá, pega os documentos e vai. Não precisa de intermediário, acabou. Entendeu, abençoado, o que Cristo fez na cruz? Acabou o intermediário, não precisa do apostoleto, do bispeto, do pastoreco, da irmã Leca, poderosa, fedendo a suor. Desculpe. Eles não são representantes de Deus. Deus mora em você. Mas ele te enganou. Se ele te enganou, ele é um salteador desse aqui, ó. Todos os que vieram antes de mim são salteadores e são ladrões. E vieram para roubar, matar e destruir. Quantas vidas estão destruídas no sistema religioso que promete aquilo que não é verdadeiro, por isso não cumpre. Não, mas no sistema tal, eu vi um testemunho que a pessoa prosperou. Claro que prosperou. Daqui a pouco eu tenho uma dica de prosperidade que vai te ensinar como é que você prospera. Se você for organizado, trabalhar direitinho, você vai prosperar naturalmente, sem precisar de corrente de libertação nenhuma, abençoado. Caramba! Crendo, te fizeram crer que você é um ser inferior. Eu sou o líder aqui, hein? Você é ovelhinha. Ou seja, você continuou ovelhinha. O pacto para você não mudou, não. Você é ovelhinha e aqui sou eu. Eu oro por você. Se eu não orar por você, Deus não vai atender as tuas orações, porque as minhas ele atende, porque eu tenho conexão direta com ele, porque eu sou o apóstolo. Ladrão e salteador de mentes. Fez você acreditar em proibições, criou na tua mentalidade um Deus velho, zangado, tossindo, aborrecido, fraco, chateado, sem poder. Foi isso que o sistema religioso fez com a mente de todo mundo. Como é que se chama isso? Ladrão, salteador de entendimentos. Aliás, esse tema de hoje poderia ter muito bem esse título: salteadores de entendimentos, ladrões de entendimentos. E aí, mexeu contigo de maneira que você hoje talvez não tenha nem muita coragem de tocar nesses assuntos, porque te ameaçaram tanto que você parou e pensou: não, eu não quero mexer com essas coisas espirituais, essas coisas são muito sérias. Tem gente assim hoje. Eu conheço gente boa, bacana, que é assim, medrosa com relação às coisas espirituais. Não, é melhor eu ficar onde eu estou mesmo, não quero mexer com isso, porque isso é muito sério. Por que essa pessoa pensa assim? Ela é temerosa porque ela tem uma mente de coelho. Sabe o que é uma mente de coelho? Assustado. Você já viu um coelho? O coelho está sempre correndo, né? Pra cá, pra lá, pra cá. Por quê? Porque ele pensa que todo mundo vai fazer mal para ele. Essa é a mente que é criada dos púlpitos do sistema religioso. Eles criam mentes de coelho nas pessoas e as pessoas perdem a capacidade de pensar. Espera aí. Jesus falou que eu tenho que guardar meus tesouros aonde o ladrão não possa chegar. Quer dizer, o ladrão está no contexto, mas aí ele não pode tocar. Aonde é? Na sua mente. Agora, existe um outro tipo de ladrão que pode alcançar a tua mente. E eu estou te ensinando como é que você se livra dessa gente. Essa gente dá asco. Pois é. Eu acho melhor parar por aqui, que eu já estou ficando meio inconveniente nas minhas palavras e nossas transmissões têm que manter um bom nível. E deixo as conclusões por conta do Espírito da Graça que habita em você. Onde o ladrão não pode roubar, isso está a teu alcance. Basta você cuidar do teu bem mais precioso.
Agora, eu também tenho um trabalho de ajudar você a cuidar do teu bem mais precioso no tocante à tua vida humana, material e financeira. Isso se chama uma dica de prosperidade que eu quero compartilhar com você para que você grave bem o que eu estou dizendo aqui. A manifestação de prosperidade na vida de uma pessoa não acontece por causa de uma atitude mística e que produza um resultado mágico, assim rapidamente de uma hora para outra. Isso não é assim. Não saia daí que eu vou te explicar como é que isso funciona. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Durante muito tempo, as pessoas foram induzidas a acreditar que simplesmente entregando seu dinheiro a uma instituição religiosa, a sua manifestação de prosperidade aconteceria. E isso é mentira. Aí, por exemplo, acontece uma questão que ficou sem resposta durante muito tempo na mente dessas pessoas. E a questão é a seguinte: por que é que uma pessoa que não frequenta uma religião, que não entrega ali o seu dinheiro, que não participa de uma forma de religião, muitas vezes prospera e se vê, enquanto aquela outra que frequenta, que participa, que está ali todo o tempo, não prospera e não se vê a prosperidade na vida dessa pessoa? E a resposta é muito simples. É que a manifestação de prosperidade é uma lei espiritual. A manifestação de prosperidade é produzida pelo suor do teu rosto. Em Gênesis capítulo 3 você encontra essa lei espiritual. Agora, quando eu digo suor, não quer dizer exatamente suar em gotas. Significa suor, dedicação, significa esmero, significa preparo no seu trabalho, naquilo que você faz, fazer tudo da melhor maneira. Isso é o que produz o seu sustento e a manifestação de prosperidade na vida de uma pessoa. O religioso, ele entrega lá na sua religião o seu dinheiro e fica sentado esperando aquele milagre da multiplicação. Enquanto aquele que não é religioso, ele trabalha. E aí sim, fica esperando receber a sua recompensa pelo seu trabalho. Agora, o fato de entregar uma quantia em uma instituição que te ensine, isso é por agradecimento e não por obrigação. Porque em Gálatas capítulo 6, diz que você deve repartir com aquele que te ensina parte do fruto do seu trabalho. Agora, isso é como agradecimento e como reconhecimento. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que vai mexer contigo. Será que o lugar onde você está congregando, em base a isso, em base ao que te ensinam lá, será que ele merece receber a tua semente? Agora, para os que estão gostando daquilo que estão aprendendo aqui no nosso ministério, se você está se sentindo respaldado, educado, ensinado nessas revelações maravilhosas e está ardendo no seu coração o ato de semear aqui, então aqui vai o código Pix do nosso ministério. Tem 2 códigos Pix para que você escolha aonde você quer semear. Se você quiser semear e que apareça no recibo o meu nome, aí está o código Pix, o meu celular, 21 99104 8388. Agora, se você deseja que apareça no teu recibo o nome do Ministério Reconciliados com Cristo, o código Pix é o e-mail reconciliadocomcristo@gmail.com. Agora eu te declaro prosperado em tudo, eu te declaro com essa manifestação aparente na sua vida, aliás, em todas as áreas
da sua vida. Declaro você bem e declaro principalmente que você entendeu o que foi falado aqui. E se porventura até aqui você agiu como um religioso, foi ensinado a agir, não é sua culpa, né? Está na hora de mudar e de dar um novo sentido à sua vida material e financeira. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.